Iniciamos agora o módulo de ozônio. Este módulo aqui, ele é um complemento da higienização interna. Então, ele meio que faz parte do módulo anterior, ou seria o término das aulas do módulo anterior. Eu deixei separado porque a aplicação de ozônio ou processo de oxidatização, ele ainda é uma coisa nova, é uma coisa ainda que está sendo estudada, está sendo melhorada, é uma coisa que muitos profissionais de estética ou muitas estéticas ainda não possuem esse aparelho. Então eu deixei separado para explicar para vocês o que é e qual a sua importância e como nós vamos aplicar dentro de um processo. Mesmo porque ele é um complemento, tá? A maior dúvida, o maior questionamento que as pessoas me fazem é com relação, Renato, para ser considerado uma higienização interna, é preciso eu ter o aparelho de ozônio? Tá? Então foi por isso que eu criei esse módulo, meio que já respondendo essa pergunta. Não é preciso ter, você consegue realizar uma higienização, um detalhamento interno sem utilização do aparelho, do ozônio, tá? Por isso então que eu separei, para meio que ficar um pouco dentro da cabeça de vocês de uma forma mais fácil, tá? O processo de ozônio, a utilização deste cara aqui, ele tem que ser feito após todas as aulas anteriores, por isso que eu coloquei no módulo seguinte também. Então significa que eu pego um carro, eu vou fazer a aplicação de ozônio depois de realizar uma higienização interna. O correto é realizar a higienização interna depois da aplicação do ozônio. Ao menos que vocês coloquem uma validação, um gatilho no processo de vocês peguei o carro do cliente, não sei a procedência de nada, com o lance do Covid-19, com o lance da pandemia que nós estamos vivendo, aí você aplica o ozônio antes de tudo para garantir a sua saúde. Tá? Aí você pode aplicar, mas você terá que realizar uma higienização interna completa e depois sim a aplicação do ozônio. Tá? Vamos entender o porquê. Ozônio, esse aparelho, ele me gera um gás. Tá? Significa o quê? Significa que ele capta oxigênio, claro que não só oxigênio, ele vai captar tudo que está no ar, mas ele vai captar por aqui atrás, tá vendo? Ele tem uma ventoinha como se fosse um coolerzinho de computador, uma gradezinha para impureza, um inseto ou algo que estiver no ar não entrar aqui nesse sisteminha de conversão. Então ele capta por aqui e solta aqui pela frente, tá? Também tem uma gradinha de proteção. E aqui no meio existe uma placa, tá? Onde ocorre a reação. Então quer dizer que esse aparelhozinho ligado na tomada, que é o caso aqui, ou ligado no interruptor do carro, também existe essa opção, tá? O meu é bivolt 110 e 220, mas tem uns novos que você tem aqui na frente uma entrada USB. E aí você conecta o cabo no isqueiro do carro, na bateria lá do 12 volts, e aí ele liga. Então você não tem um fio passando, tá? É melhor, é mais confortável, tá? Fica até mais bonito de se ver. Ele capta o oxigênio, não só o oxigênio, mas ele vai transformar este O2, que é o oxigênio, através de uma reação a frio, que essas placas vão fazer isso, e ele solta um gás, e esse gás é o O3, é o ozônio. Então ele tem O2 mais um O é igual a um O3, gás ozônio. Se ele gera um gás, significa que ele vai entrar em todos os cantinhos, tá? Então quer dizer que eu vou lá, faço uma higienização interna, venho com aspiração, limpo o cinto, limpo couro, limpo carpetes, faço por completo. Mas concorda comigo, por mais que eu utilize o vapor, eu não consegui acessar todos os cantos do carro, o gás ele vai acabar entrando atrás dos forros de porta, onde eu não tirei, vai entrar dentro do painel central, dentro do console, tá? Ele vai conseguir abranger áreas em que ele chega até, vocês vão ver como aplicar, entrar no filtro do ar. Ele pega o filtro do ar porque nós vamos utilizá-lo com o carro ligado, uma recirculação interna. E o ozônio, ele tem uma capacidade
também de germicida. Resumindo, ele mata as bactérias, mata os fungos, mata ácaros e mata, no caso da Vir, tá? No caso deste aqui, que é o oxyminidavir, foi testado e comprovado que ele mata até o próprio Covid-19. E isso foi testado por nós também, tá? Nós pegamos o carro de uma pessoa com Covid e aplicamos o ozônio e não pegamos Covid. Então, realmente, ele elimina o Covid-19, tá? Por isso que eu falo para vocês que vocês podem colocar no processo antes, para a sua segurança, segurança dos seus funcionários, até a segurança do cliente, aplicar para matar o Covid. Aí você faz a higienização, tá? Então, quando você realiza essa limpeza, esse detalhamento completo, concorda comigo, se tiver uma mancha de um suco, um sorvete que caiu, ali criou uma colônia de bactéria, fungo, de tudo, de sujeira, tá? Se você aplica ozônio, claro que vai morrer, mas a base vai estar lá, porque você não retirou, você não limpou. Significa que após algum tempo, em um tempo curto, tá? Após alguns dias já começa a proliferação novamente, porque a base da sujeira ainda está lá. Então vai voltar a ter o problema, vai voltar a atacar sua alergia, vai voltar um odor, vai voltar a aumentar essa colônia, enfim, vai ter alteração de cor daquela sujeira, enfim, ele fez o papel dele? Lógico que ele fez o papel dele, porém a sujeira voltou. Por isso que temos que realizar esta higienização interna antes com um APC germicida, um APC correto, que nós estudamos nos módulos anteriores, e eliminar todos os tipos de problemas que possam vir a acontecer. Aí sim, eu trago o ozônio como um complemento para aquilo, porque ele vai potencializar mais ainda a minha limpeza, entrando naqueles cantos em que eu não acessei, matando tudo o que ele vê pela frente literalmente, tá? Por isso que ele é um complemento e não uma prioridade ou uma obrigação de você ter na parte de higienização. E por isso que você precisa colocar ele no final do processo, quando tudo do modo anterior tiver sido feito. Aí você entra com o ozônio para entregar para o cliente, tá? Entendido isso aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco do aparelho. O aparelho é o seguinte, tá? Você tem alguns tamanhos, esse é o mini. O mini é o ideal para carro, tá? Porque ele tem um fluxo de saída e ele cabe exatamente, ele fica entre os bancos, tá? E ele cabe certinho dentro do carro sem nenhum tipo de incômodo e desconforto. Mas você pode ter sim aparelhos maiores, porque ele pode ser aplicado também, além de carro, em ambientes como seu quarto, seu banheiro, seu closet, sua sala. Você pode fazer essa aplicação não só em carros, mas dentro de sua residência ou da residência de algum cliente. Aí você precisa pegar um aparelho maior. O que vai diferenciar o menor de um maior? É apenas a vazão, o fluxo de O3 que sai. Resumindo, se eu tenho um aparelho menor e preciso fazer uma área grande, ele vai gastar mais tempo para cobrir essa área de ozônio, diferente de um maior que tem uma capacidade maior e ele vai cobrir essa área de ozônio de uma forma mais rápida. Deu para entender? Então, o tamanho vocês vão adequar conforme a necessidade de vocês e ao cliente de vocês, se é residencial ou não, tá? Ponto número 2. Este aqui é bivolt. Eu optei pela tomada para ter essa flexibilidade, eu consegui levar. Eu tenho alergia, então volta e meia minha alergia ataca. Eu aplico ele no meu ambiente e resolvo minha alergia de uma forma rápida. Por isso que eu não optei pelo aparelho que tem que se conecta dentro do carro direto, com a entradinha USB conecta no isqueirinho ali de 12 volts, tá? Por isso que eu não optei por ele. Mas você também pode optar por esse tipo, caso seja apenas para carro. Ele tem uma entradinha aqui, como já falei, e tem uma saída. E aqui no meio ocorre uma reação a frio, onde transforma o oxigênio, O2, o acréscimo de um O, em O3. Beleza, existe aqui no buraquinho de cima, na luz de cima, diz que está energizado, conectei na tomada, já acende. E aqui embaixo tem o temporizador.
é uma bolinha que você vai de 10 minutos a 1 hora. Então significa que eu tenho esse carro, eu vou calcular o tempo em que eu quero que esse aparelho me gere ozônio, que é a luz de baixo, essa luz, a segunda luz de cima para baixo. Quando essa luz estiver acesa e soando um barulhinho fino, significa que ele está gerando ozônio. Esse temporizador ele não roda, mas ele fica parado e dentro tem um sisteminha que vai calculando, fazendo a contagem regressiva. Então a bolinha fica travada, porém fica tranquilo quando der o tempo. Por exemplo, coloquei 30 minutos. Passou 30 minutos, a bolinha vai ficar nos 30, porém você vai ver que a luz do gerador de ozônio, essa segunda aqui, ela vai apagar e o barulhinho vai sumir e vai parar de jogar ozônio, tá? Isso acontece automaticamente, tá? E você tem um botão de liga e desliga, para você ligar e desligar o aparelhozinho, tá? Então, este é um aparelho de ozônio. Mata bactéria, mata fungo, mata ácaros, mata o próprio Covid, tá? E você faz como um reforço. Lembrando que, uma coisa muito importante, se você tiver qualquer tipo de cheirinho, perfumes, aqueles cheirinhos no retrovisor de arvorezinhas, ou enfim, qualquer cheirinho espalhado pelo carro, este cidadão vai neutralizar tudo e nunca mais você vai voltar ao cheiro. Então, se você tiver um perfume, o líquido vai estar lá, não vai evaporar, mas o cheiro do perfume já era, como se fosse uma água. Se você tem aqueles perfuminhos pendurados, vai acontecer a mesma coisa. Resumindo, é necessário retirar tudo que está dentro do carro, tá? Seja ele aparelhos telefônicos, seja ele perfuminhos, enfim, tire tudo para não ter problema algum, tá? Para você não correr nenhum tipo de problema. Ah, Renato, eu quero aplicar isso dentro de casa, no banheiro. Então você vai tirar as plantas, não pode. Você vai tirar o seu gato, seu cachorro, seu passarinho, seu papagaio, seu periquito, seu hamster. Vai tirar todos os bichos que tem dentro de casa, tá? Obrigatoriamente. Ou você faz por módulos. Ah, vou fazer a aplicação no banheiro. Ok, tira tudo que está no banheiro, passa para a sala. Faz a aplicação no banheiro, deixa lá um tempo para o cheiro sair. Aí você devolve aquilo para o banheiro. Ah, vou fazer na sala. Tira todo mundo da sala, passa todo mundo para o quarto e vai fazendo por módulos. Ou você faz na casa toda. Quer fazer na casa toda? Aí sim você precisa jogar todo mundo para fora, tá? Se for planta, se tiver planta, vai matar a planta. Se tiver bicho, vai matar o bicho, tá? Então significa que eu abri outra frente, nós não podemos respirar esse cidadão, tá? Você vai utilizar uma máscara, você vai evitar respirar quando esse aparelho estiver ligado do lado dele, claro, né? Ah, eu preciso colocar no carro, ele vai começar a gerar um ozônio, tampa a respiração rapidinho ali e já fecha a porta do carro e já era. Ah, preciso abrir o carro, tampa a respiração, abre o carro rápido, não fica perto do ambiente que está o carro, porque o cheiro vai sair e aí depois você adentra o carro, tá? Então ele faz muito mal à nossa saúde. Claro que existem diversos tipos de ozônio. Esse aqui é um ozônio para carro. Eu já trabalhei com ozônio para piscina, aonde que gerava ozônio e esse ozônio saía na água e ele realizava essa limpeza da água, matava tudo através desse ozônio. Mas esse tipo de ozônio podia ser utilizado junto com você lá dentro. Exalava um cheiro e entrava em contato com a pele e tudo, então não tinha problema, tá? Tem alguns ozônios relacionados à estética, não de carro, mas estética corporal mesmo, onde se aplica ozônio em você, tá? Então já existe isso. Aí é outro tipo de pegada, não é só porque é O3 que eu posso generalizar, fique bem claro. Então não vai você pegar isso aqui, ó, e ficar assim, ó, respirando para matar o Covid que tá lá, né? Não vai, tu vai morrer e não vai fazer a função, só para deixar bem claro, tá? Existem tipos diferentes de ozônio para situações diferentes. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá bom? Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos aplicar em cima desse carro, porque esse carro já foi feito toda a parte de higienização, e aí nós vamos ver como nós vamos aplicar, que eu não falei ainda para vocês, então vai ser na próxima aula. Então toma um café, certo? Come um biscoitinho aí, se tiver dúvida já deixa nos comentários, tá? Não esqueça de classificar a aula, se você gostou deixa 5 estrelinhas, é muito importante para mim, para eu saber se minha aula foi desenvolvida legal para você. E se não foi desenvolvida, eu vou olhar
os feedbacks e vou refazer essa aula de um formato diferente até que fica do agrado de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, a gente já se vê, a gente já se fala, valeu e tchau, fui!